Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. É uma alegria estarmos aqui e continuarmos este estudo da Palavra de Deus, que desde ontem tem sido uma grande bênção para todos nós. Eu gostaria de saber quem já conseguiu dar uma lida aí em algumas páginas deste livro. Alguém já abriu, deu uma investigadinha? O que vocês acharam da leitura? Maravilhosa, né? Então, aproveitem esses dias, esses momentos, deem uma folhada, tentem ler uma página ou outra. Tem capítulos de 2 páginas. Em 10 minutinhos você consegue ler. E eu recomendo para todos aqui também os livros de Ellen White em áudio. Quem tem o hábito aqui de escutar os livros de Ellen White? É maravilhoso. Então, às vezes você está no trânsito, você está lá na fila do supermercado, em algum lugar, não sei, em que você estaria à toa, com a mente às vezes divagando, você pode colocar ali um fone e escutar a Bíblia, escutar os livros de Ellen White. Tem o Caminho a Cristo em áudio. E às vezes cada capítulo é 5 minutinhos. E você consegue ir entesourando a palavra de Deus no seu coração. Então eu super recomendo que vocês façam isso também. Durante o dia de hoje, não apenas neste sermão, mas durante o dia nós vamos tirar do tesouro de Deus coisas velhas e coisas novas. Então falaremos de coisas que certamente vocês já estudaram, mas é muito importante nós reestudarmos todas essas coisas, mas vamos tirar também coisas novas do tesouro de Deus para aprendermos e continuarmos crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então se preparem, não é porque você já ouviu que você ficará desatento, e não é porque você não ouviu que você vai falar assim, tá muito complexo ou tá difícil. Não, eu quero que vocês prestem atenção, quer seja uma coisa velha, quer seja uma coisa nova. Estamos juntos nisso? Amém. No segundo sermão falaremos um pouco então a respeito, ali na verdade seria não sei por que está a perfeita obra de Deus em nós. Falaremos um pouquinho então sobre arrependimento e confissão. Muitas vezes, nós não experimentamos um crescimento espiritual porque nós não sabemos a natureza verdadeira do arrependimento. Nós muitas vezes cometemos aqueles pecados recorrentes porque não entendemos o que é um verdadeiro e genuíno arrependimento. Muitas vezes não abandonamos o pecado porque nós não estamos confessando da maneira correta. Então, por mais que esses dois temas sejam coisas velhas, já conhecidas, nós precisamos estudar para saber o que caracteriza um verdadeiro arrependimento e o que caracteriza uma verdadeira confissão de pecado. É um tema interessante ou não? Sem dúvidas. Precisamos, em primeiro lugar, entendermos que por natureza, nessa condição pecaminosa que nós vivemos, nós não temos prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós não temos prazer em estudar a palavra de Deus por natureza. Nós não temos prazer em orar. Nós não temos prazer em testemunhar. Por natureza, por nós mesmos, essas coisas não são naturais. Nós muitas vezes nos acostumamos com as coisas sobrenaturais e as consideramos naturais. Mas o fato de você ter um pensamento espiritual, isso não é natural. Natural é ter um pensamento egoísta, um pensamento carnal, um desejo pecaminoso, um pensamento orgulhoso. Um pensamento invejoso, a cobiça, isso é natural. Agora, tudo aquilo que te eleva, tudo aquilo que te aproxima de Deus, tudo aquilo que é verdadeiro, justo, santo, perfeito, que pode vir à sua mente e ao seu coração, isso é sobrenatural. Eu quero repetir isso. Porque nós estamos acostumados com o sobrenatural, pensamos que isso é natural. Isso não é natural. Então, a partir de hoje também, qualquer pensamento que você tiver
eu preciso ler a Bíblia. Não é natural esse pensamento, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Todo pensamento, eu preciso orar, eu preciso me entregar a Deus. Isso que eu estou fazendo não está legal. Qualquer tipo de pensamento que eleve, que seja espiritual, é sobrenatural. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. E quando falamos de que, por natureza não temos prazer nas coisas de Deus, é o que a palavra de Deus fala. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, vamos ler o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a inclinação, o pendor da carne, a natureza pecaminosa, por si só, nós nessa condição pecaminosa somos, neste sentido, inimigos. Nós não temos prazer nas coisas de Deus. O porquê eu estou falando isso? Se dependermos de desejar orar para orar, não oraremos. Se dependermos de sentimentos, de desejos para lermos a Bíblia, não leremos a Bíblia. Se esperarmos e dependermos de desejos ou pensamentos relacionados a sentimentos para testemunharmos, não iremos testemunhar. Essas coisas estão relacionadas à vontade, à escolha e não ao desejo. E sobre isso falaremos no terceiro sermão um pouquinho mais detalhadamente. Então reconheça isso. Devemos reconhecer nossa incapacidade de transformar o nosso coração. A transformação do coração, do caráter, é uma obra inteiramente de cima, do alto. É uma obra de Deus em nós. Necessitamos então desesperadamente de um novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. Vamos ler os versos 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer do Espírito e nascer da água. O que é nascer do Espírito? Essa é a pergunta que vamos trabalhar um pouquinho neste sermão também. Nós precisamos nascer do Espírito e da água para duas coisas: para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Nós nascemos todos de uma mãe. Nós nascemos da carne. Nós precisamos agora de um novo nascimento. Nós precisamos nascer assim como Jesus nasceu. Ele não teve uma mãe carnal, Maria, mas ele teve um pai espiritual. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito de Deus. Então Jesus fala: assim como eu nasci do Espírito, vocês precisam nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? Vamos falar um pouquinho aqui sobre Nicodemos, que é o contexto da citação. Nicodemos, ele era um erudito. Nicodemos, ele era do Sinédrio. Nicodemos certamente era um homem muito polido e educado. E muitas vezes confundimos uma pessoa educada com uma pessoa cristã. Mas não necessariamente uma pessoa educada é uma pessoa cristã. Não significa que ela fala muito obrigado, licença, por favor, sabe se comportar nos ambientes, que ela é uma pessoa cristã. Educação não é sinônimo de cristianismo. Por mais que todo cristão seja educado, nem toda pessoa educada é cristã e tem um novo coração. Então, educação por si só não é sinônimo de cristianismo. O único poder que pode ser transformador é o poder de Jesus Cristo. Somente Jesus pode trazer essa transformação necessária. Somente Jesus pode transformar o nosso coração e trazer sentido para a nossa vida também. Eu lembro ali na época de... É um testemunho, né? Na época de Wesley, havia um pregador que sempre pregava João capítulo 3.
Todo sermão, sábado de manhã, João capítulo 3. Quarta noite, João capítulo 3. Domingo à noite, João capítulo 3. Daí no sábado seguinte, João capítulo 3. Imagina, a gente faz aqui diversos sermões e eu só prego João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Daí, certa vez, este pregador novamente pregou João capítulo 3. E uma pessoa assim, no meio da igreja, um tanto quanto indignada, né? Existem tantos versos na Bíblia, existem tantos temas, por que ele prega sempre João capítulo 3? E essa pessoa pensou, eu vou abordar esse pastor na porta. Eu vou perguntar para ele por que ele prega João capítulo 3, tem tanto texto na Bíblia. E daí as pessoas começam a cumprimentar o pastor na porta e chega a vez dessa pessoa e ela fala, pastor, por que João 3? Tem tanto texto na Bíblia, tanto tema. Ele respondeu, é simples, meu irmão, porque importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Aquilo que mais precisamos, queridos, é uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos ser educados? Sem dúvidas, mas nós precisamos de novos pensamentos, de novos desejos, de novas intenções. É uma nova vida, é uma nova mente, a mente de Cristo. Nós precisamos morrer para esta natureza pecaminosa, nós precisamos morrer para o eu, nós precisamos morrer para os nossos pensamentos pecaminosos. Nós precisamos morrer para os nossos desejos pecaminosos. Nós precisamos de uma nova vida em Cristo. É uma nova vida, você será uma nova criatura. Novos desejos, novos sonhos, novas escolhas, novos pensamentos. A sua vida será completamente transformada. A educação por si só, e eu estou falando a educação convencional, ela não é capaz de transformar o coração. O único que pode transformar o coração é quem? É Cristo. Pode avançar, eu não estou conseguindo passar aqui. Vamos ler este texto. O que diz? A educação, a cultura, a vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Mas nesse caso, que caso? De um novo nascimento, de um novo coração, não tem valor. Não tem valor. Poderão levar a uma vida exteriormente correta. Olha, essa pessoa é educada, essa pessoa é polida, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que venha da onde? Do alto, antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Esse poder é o quê? É Cristo. Somente sua graça pode reativar as adormecidas faculdades da mente e atraí-la a Deus, à santidade. Está neste livrinho que eu te entreguei, na página 12. Quero aqui brevemente falar um pouquinho sobre esta frase. Esse poder é Cristo. A palavra de Deus, ela tem 3 características. Primeira característica da palavra de Deus, ela é escrita. Essa é a palavra que está em suas mãos. A segunda característica da palavra de Deus é que ela é falada. E disse Deus, e disse Deus. Mas a terceira característica da palavra de Deus é que ela é encarnada. Nós lemos este versículo ontem, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e ali o verbo é o logos, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você quer usufruir este poder que é Cristo na sua vida? Você quer ser semelhante a Jesus? Assimile a palavra escrita na sua vida. Porque nós temos a palavra falada de Deus, a palavra escrita de Deus, mas a palavra de Deus é uma pessoa encarnada. Se eu viver o que está escrito, eu usufruirei na minha vida o poder de Deus. O que diz Romanos 1, versículo 16? O evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê.
Esse poder é Cristo. Esse poder é o Evangelho. Esse poder é a palavra de Deus. Deus não criou todas as coisas pela sua palavra? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, e disse Deus. Deus hoje, através da sua palavra, fala a você aos seus ouvidos que haja um novo coração. E haverá um novo coração, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é criadora, ela pode criar em você um novo coração. Somente o poder de Cristo pode então nos salvar, nos redimir e nos transformar. Somente Jesus pode trazer sentido para a nossa vida. Outro texto diz: ao pecar, o homem afastou-se de Deus, a terra foi separada do céu. Através do enorme abismo existente entre eles, não podia haver qualquer comunicação. Mas, por Cristo, que se coloca entre os vivos e os mortos, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte através do abismo que o pecado havia cavado. De modo que os anjos podem manter comunicação com o ser humano. Cristo une o homem caído, levante a mão, eu e você. Ele nos une em sua fraqueza, na nossa fraqueza e desamparo, à fonte do poder sem limites. Então Cristo, sendo homem, ele coloca a mão nesta natureza humana frágil. Mas Jesus, como sendo Deus, ele tem acesso à fonte do onipotente. E ele une a nossa fraqueza a esta fonte onipotente. Em Cristo, ao sermos coparticipantes desta natureza divina, nós, na nossa debilidade, nós, na nossa fraqueza, temos acesso ao poder de Cristo, ao mérito de Cristo, à suficiência de Cristo, à onipotência de Cristo. Queridos, Jesus como homem, ele é o nosso exemplo. Mas Jesus como Deus, ele é aquele que nos dá o poder para sermos mais do que vencedores. Ele como homem nos mostra o caminho, ele é o nosso modelo. Mas ele como Deus nos dá forças e poder para vivermos este modelo. Jesus é tudo para nós, meus irmãos. Não há perfeição de caráter fora dele. Deus faz e fez tudo para nos salvar. Aqui eu estou meio que resumindo um capítulo maravilhoso deste livro chamado A Ponte sobre o Abismo. Pode avançar. Esse é um dos textos mais lindos deste livro. Não tinha como passarmos este final de semana sem lermos este parágrafo. E diz o seguinte: o coração de Deus, ele o quê? Ama. Nós falamos ontem do maravilhoso amor de Deus. O coração de Deus ama seus filhos terrestres com amor mais forte do que a própria morte. Entregando seu filho, ele derramou sobre nós todo o céu nesse único dom. A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o trabalho do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse constante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da salvação do homem. Meditemos no maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e a energia que o céu tem empregado para buscar os perdidos e conduzi-los de volta ao lar paterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As maravilhosas recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento e a ampliação de todas as nossas faculdades através de toda a eternidade, não seriam os mais poderosos incentivos e encorajamento para nos levar a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais dedicados e amoráveis serviços do coração? Será que você precisa de algum outro motivo para entregar a sua vida a Deus? Coloca na balança tudo aquilo que Deus tem prometido para você e aquilo que o mundo pode te oferecer. Não tem nem comparação.
é infinitamente mais pesado, é infinitamente melhor as promessas de Deus do que aquilo que o mundo pode te oferecer. Mas neste mesmo contexto, no parágrafo seguinte, ela diz: mas devemos considerar também as consequências de permanecermos em pecado. Deus, ele é amor, sim ou não? Sem dúvidas, mas Deus também é justo. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E aquele que se prender voluntariamente ao pecado, a justiça de Deus demanda a destruição do pecador. Será uma obra estranha para Deus. Repito, será o quê? Uma obra estranha para Deus, mas a justiça de Deus demanda a destruição do pecador que se prende ao pecado. O lago de fogo e enxofre não foi preparado para a humanidade, mas para Satanás e os seus anjos. Para nós foi preparado o céu, mas Deus não pode forçar ninguém a ir para o céu. E se Deus fizesse isso, o céu para aquela pessoa seria um inferno. Porque ela não se adaptaria, ela não se acostumaria com o espírito de serviço, de sacrifício, de abnegação, que é o espírito do céu. Porque o pecador por si só, ele é o quê? Ele é egoísta. Ele pensa só nele, nos seus desejos, na sua vontade, na sua própria vida. O céu é estranho na mente do pecador. Então ele não encontraria prazer no céu. Então é o próprio pecador, ao rejeitar a graça de Deus, ao rejeitar todas as ações de Deus, é ele quem se exclui do céu, não é Deus que está excluindo ele. Vocês estão entendendo isso? É ele que está se excluindo do céu. Não é Deus que falou, você vai e você não vai. Deus quer que todos vão para o céu. Mas por que alguns vão e outros não? Porque alguns aceitam e outros rejeitam. Eu estava conversando com o Igor ali no momento do desjejum, a respeito de algo muito interessante. As pessoas se perderão não em si por causa do pecado, porque pecador somos todos pecadores. As pessoas se perderão pela rejeição da graça. E aqui tem uma ilustração muito interessante sobre isso. Havia um grande criminoso lá nos Estados Unidos. Aqueles tipo serial killer, né? Aqueles que matam e cometem atrocidades assim em série, exatamente. E ele foi para a cadeia. E ali ele foi condenado não apenas a uma prisão perpétua, mas à morte. Ele só estava esperando o momento, então, em que ele seria morto em decorrência dos crimes que havia cometido. Mas o presidente se compadeceu daquele homem e quis dar para ele um perdão presidencial. É um perdão que poderia libertá-lo da condenação da morte. E então aquele presidente coloca um traje semelhante a de um pastor, coloca a Bíblia debaixo do braço e a carta que continha ali o perdão presidencial dentro da Bíblia. E vai fazer uma visita para aquele homem. E quando o presidente se aproxima da cela daquele homem, aquele homem começa então a blasfemar. Ele começa então a ofender aquele presidente. Vai embora! Eu não quero saber de Deus, da Bíblia, e rejeita, e escarnece, e zomba e blasfema. Então aquele homem, o presidente, disfarçado de pastor, ele se retira e vai embora. Então os carcereiros falaram: você é louco, era o presidente. E ele daria para você o perdão presidencial, ele te libertaria dessa condição. Ele te libertaria da morte. Então aquele homem começa a entrar em prantos. E no dia então em que ele vai morrer, ele sempre tem aquele momento das últimas palavras, ele diz: eu quero que todos aqui saibam que hoje eu estou morrendo não pelos pecados que eu cometi, não pelos crimes e atrocidades que eu fiz, mas pelo perdão que eu rejeitei, pelo perdão que eu não aceitei. Queridos, essa ilustração, ela é muito precisa em relação à nossa condição. Todos nós aqui já cometemos atrocidades. Você pode falar, pastor, eu nunca matei.
Mas nós já veremos um texto aqui que condena o egoísmo e o orgulho muito mais do que pecados que são para nós, às vezes, chocantes e terríveis. Todos nós aqui somos pecadores imundos mesmo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É todo mundo comedor de feijão e farofa, né? É todo mundo pecador. Mas por que entre nós, eu espero que todos sejam salvos, mas trabalhando de uma maneira global, por que alguns serão salvos e outros se perderão? Não é em si pela condição, não é em si pelos pecados que cometemos. É porque alguns aceitaram esta obra de Deus na vida e outros rejeitaram. E se nós permitirmos a obra de Deus em nós, nós teremos um novo coração, uma nova vida. Nós viveremos a vida de Jesus Cristo. Deus nos ama e tem feito tudo para nos salvar. E será que isso não é o suficiente para rendermos o nosso coração a Deus? Deus deu todo o céu para você, no dom de Jesus. Deus tem feito tudo para te salvar. E o que você tem feito a Ele? O que você tem entregado a Ele? Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Neste momento, eu quero falar a respeito do arrependimento genuíno e verdadeiro. Todo verdadeiro reavivamento ou todo verdadeiro arrependimento está sempre ligado a uma reforma de vida. O verdadeiro arrependimento, não se esqueçam dessa frase. O verdadeiro arrependimento, ele transforma a vida. Reavivamento e, me ajudem, reforma. É o que nós falamos como adventistas do sétimo dia. Reavivamento e reforma. O que vem antes? O ovo ou a galinha? E aí, criacionistas, calma aí. A galinha, nós cremos que Deus criou a galinha primeiro, não é? O que vem antes? O reavivamento ou a reforma? Alguns falaram reforma, outros reavivamento. Neste ponto, é como se eu falasse como criacionista que eu acredito que o ovo veio primeiro. É uma resposta muito importante essa. O que vem primeiro, o reavivamento ou a reforma? A resposta, queridos, é o reavivamento. O reavivamento é esse novo coração. O reavivamento é a ressurreição da vida espiritual. O reavivamento é esta nova vida que Cristo nos dá. E se eu sou verdadeiramente reavivado, a característica do verdadeiro reavivamento é uma vida transformada. Se eu quiser buscar um reavivamento sem uma reforma, sabe o que vai ser isso aqui? Um fanatismo. A pessoa levanta as mãos na igreja, ela chora, o Espírito Santo está trabalhando no meu coração, mas ela chega na casa dela, ela continua maltratando a esposa, ela continua desafiando o marido, ela continua maltratando ou negligenciando a educação dos filhos, ela continua nos seus próprios pecados, mas ela chega na igreja, ela levanta a mão e ela fala o quê? Deus está falando comigo, eu estou sendo reavivado. Isso é o quê? Um fanatismo religioso. Agora, se eu quiser uma reforma sem um reavivamento, sabe o que será isso? Um farisaísmo. Aquela religião do exterior, aquela religião do checklist. Eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Agora eu como isso, agora eu não como mais aquilo. Eu me visto assim, eu me visto daquele jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... É aquela religião que os fariseus viviam. Sepulcros caiados, ou seja, exteriormente é aquele sepulcro adornado, mas interiormente o que você tem dentro de um sepulcro? Podridão, morte, escuridão. São pessoas que vivem a reforma, mas elas não vivem o amor genuíno. Elas não sabem amar como Deus ama, elas não são misericordiosas, elas vivem com o dedo deste jeito, condenando e comparando a vida delas com a vida dos outros.
para que elas se sintam superiores ao próximo. Reavivamento genuíno te leva sempre a uma reforma. E você não pode viver primeiro a reforma verdadeira sem um reavivamento genuíno. Está claro isso ou não? O verdadeiro arrependimento transforma a vida. Neste ponto, eu quero apenas comentar brevemente, porque aqui poderíamos, quem sabe, ficar muito tempo comentando essas coisas, mas eu quero falar a respeito das características do falso reavivamento e, por consequência, entenderemos as características do verdadeiro arrependimento ou do verdadeiro reavivamento. Nós sabemos que Satanás, nesses últimos tempos, ele vai operar um falso reavivamento. E eu não estou falando de igrejas pentecostais, evangélicas, eu estou falando o quê? Dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ele vai operar um falso reavivamento. E quais são as características de um falso reavivamento? Primeira delas, primeira característica: ênfase nas emoções em detrimento da palavra de Deus. Deus está falando ao meu coração. É importante sentir, sim ou não, queridos? O que vocês acham? Claro que é importante. Mas a razão te leva ao sentimento. E não o sentimento por si só é um sinal, é um diagnóstico que você está sendo realmente, verdadeiramente reavivado. O falso reavivamento costuma ser centrado em sentimentos, experiências emocionais, em manifestações externas, mas sem base sólida na palavra de Deus. Já o verdadeiro reavivamento é sempre fruto da ação do Espírito Santo através do quê? Da palavra de Deus. Pessoas verdadeiramente reavivadas estarão em harmonia com o que está escrito. E aqui vem um ponto que eu percebo que tem sido muito utilizado e nós não estamos nos apercebendo disso. A música será um grande instrumento satânico para produzir um falso reavivamento. Eu vou repetir isso. A música será um grande instrumento satânico para produzir um falso reavivamento. As pessoas são levadas, principalmente por músicas com percussão, músicas que são repetitivas, aquelas músicas que trabalham, que modulam os sentimentos, elas pensarão e confundirão que aquilo é a atuação do Espírito Santo, mas aquilo não passa de um êxtase produzido pela música. E isto aconteceu, sabe em que situação? No movimento da Carne Santa. Ali no início do século XX, lá em 1900, 1901, a ênfase era na música, a ênfase era nos sentimentos, e Ellen White fala: imediatamente antes do fechamento da Porta da Graça, acontecerá algo semelhante ao que aconteceu lá em Indiana, no movimento da Carne Santa. A ênfase será o quê? Nos sentimentos, na experiência, naquele êxtase. E olha, eu amo a igreja. Eu não acredito que a igreja é Babilônia. Eu não acredito que a igreja está apostatada, mas há apostasia na igreja. E muito dessa apostasia dentro da igreja está associada a esse estilo musical que tem produzido um falso reavivamento. Então as pessoas levantam as mãos, elas se sentem assim, aquecidas, mas aonde está o verdadeiro reavivamento que produz uma reforma de vida? O pecado sendo abandonado, lágrimas genuínas sendo derramadas, um coração quebrantado diante de Deus. É isso que nós precisamos ver. Nos efeitos produzidos pela música, a pessoa pensa estar experimentando a presença de Deus. Ela pensa estar experimentando uma santificação operada pelo Espírito Santo. No entanto, não passa de um êxtase emocional, de um arrebatamento de sentidos. Cuidado a respeito disso. Eu não estou falando que nós não podemos sentir. Eu estou falando que nós temos que ter cautela com esse tipo de ação que produz um falso reavivamento. Segunda característica de um falso reavivamento: separação entre o Espírito e a lei de Deus. Movimentos falsos de reavivamento tendem a exaltar o Espírito Santo
enquanto rejeitam a obediência à lei de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz a lei, pois é ele quem a escreve aonde? No coração. Olha esse texto do Grande Conflito, página 478. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o professo povo de Deus. Quando a lei for estabelecida na sua devida posição, haverá um verdadeiro reavivamento. Vocês lembram da história de Esdras? Lembram da história de Esdras, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia? Esdras levou o povo a um verdadeiro reavivamento. Mas qual que era a base deste reavivamento? A lei de Deus, a palavra de Deus. Quando a lei e a palavra de Deus tiverem a sua posição devida, então o reavivamento certamente será um reavivamento genuíno. Terceira característica de um falso reavivamento: ênfase em dons espirituais, sinais e milagres, mas agora sem a transformação do caráter. Quarta característica: exaltação humana e centralização em líderes ou instituições. Eu amo aquela pessoa, e aquela pessoa é praticamente idolatrada, aquele pregador, aquele teólogo. Mas aquilo está sendo transformador para a vida da pessoa? Está operando uma reforma genuína na vida dela? Quinto ponto: materialismo e teologia da prosperidade. Vocês já viram isso ou não? Parece que se você exercer uma fé genuína, então a sua vida será próspera, inclusive materialmente. E isso é uma característica para eles de um verdadeiro reavivamento. Sexta característica: falta de discernimento profético e rejeição dos testemunhos. Isso aqui é apenas um conselho. Já ouviram isso ou não? Isso aqui é apenas um conselho. Ora, eu estou andando na rua. Daí Deus fala para mim: olha, Benjamin, vira para a direita. Daí eu falo assim: não, isso é só um conselho, né? Eu vou virar para a esquerda. Defina para mim, Faé, conselho de Deus. O que é um conselho de Deus? É uma opção de Deus? Deus está te dando uma opção? É claro que ele dá o livre-arbítrio, se eu quero virar para a direita ou para a esquerda. Mas é um conselho opcional? Define para mim conselho de Deus. E os testemunhos estão sendo relativizados. É a autora norte-americana, são os conselhos. E muitos dizem: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é verdade, mas usam o sola escritura como um argumento para rejeitar os testemunhos. Ora, os testemunhos estão indo contra o que está escrito? São contrários à palavra de Deus, sim ou não? Não. Então é muito sutil, são ideias que a gente muitas vezes vai assimilando e vai às vezes... E a gente pensa: não, isso daí não está acontecendo no nosso meio. Não está acontecendo no nosso meio? E olha só esse texto de Ellen White a respeito da rejeição dos testemunhos. Satanás está continuamente forcejando. O que é forcejar? É algo que não cabe e você tenta empurrar para dentro? Ele está forçando por introduzir um falso para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Olha essa expressão. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Não são palavras minhas. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Que igrejas são essas? Adventistas. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem
atendidos. Se as pessoas acatarem o que está escrito aqui, ele não terá tanta eficácia nas suas mentiras e enganos. Agora, se nós rejeitarmos isto, o caminho estará aberto para sermos então enganados e perecermos neste falso reavivamento. 7º ponto, a ausência de arrependimento e reforma prática. O falso reavivamento produz apenas emoção momentânea sem frutos permanentes. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 20. O reavivamento genuíno leva à reforma pessoal, familiar e da própria igreja também. E o 8º ponto, desprezo pela doutrina e unidade na verdade. Vocês já ouviram falar assim? Vamos nos unir em amor. Não importa as divergências. O Deus é o mesmo. Nós temos que nos amar. Vamos juntos. Olha que coisa linda, não é verdade? É bonito ou não é isso? Ai, o amor, e a gente está junto. Amados, o amor, ele não é o elemento fundamental da unidade. O elemento fundamental da unidade é o quê? A verdade. E todos aqueles unidos na verdade amam verdadeiramente, não apenas aqueles que creem como ele crê, mas ele ama a todos. Mas se eu tenho que amar a todos, independentemente do que a pessoa creia, significa que eu estou unido a todos? Sim ou não? Não. Eu estou unido pela verdade. E todos aqueles que estão unidos pela verdade amam assim como Deus amou. Então, o verdadeiro reavivamento é sempre, vamos aqui recapitular, centrado em Cristo e em sua palavra, conduzido e guiado pelo Espírito Santo, evidenciado por arrependimento, obediência e santificação, e resultando em uma vida missionária ativa e um amor genuíno ao semelhante. Aí sim você pode dizer que está sendo reavivado. Se a sua vida demonstrar reforma, amor, serviço, misericórdia, você passar a andar como Jesus andou, daí sim é um verdadeiro reavivamento. Fora disso, é apenas um êxtase emocional que quando você toma aquele banho gelado da montanha, ó, passa na hora. Passa na hora. E você volta à prática dos mesmos pecados. Temos que destacar a respeito do verdadeiro arrependimento. Pode avançar? Olha só o que diz. O Desejar a Todas as Nações, página 555. Não é genuíno, não é verdadeiro, nenhum arrependimento que não opere o quê? Reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege o quê? A conduta. Eu lembro de uma imagem, eu não sei quantos já viram isso, é uma pessoa com trapos de imundície, uma vestimenta bem suja, e Jesus atrás com já viram isso? Um manto assim, uma vestimenta resplandecente, é um branco assim, tão puro, e ele está vestindo este pecador. Já viram essa imagem ou não? Essa imagem ela é mentirosa. Essa imagem não representa a verdade. A justiça de Cristo, as vestes de Cristo não estão para encobrir o pecado. Ela remove o pecado. Jesus não apenas nos perdoa, Jesus não apenas nos declara justos, ele nos dá poder e nos transforma em pessoas justas. Amém. Jesus, ele não nos salva em pecado, ele nos salva do pecado. Nós precisamos entender isso. Se você está vestido da justiça de Cristo, você estará em harmonia com a lei de Deus. Se você tem um novo coração, você viverá a vida de Jesus. Amar como Deus ama, ser misericordioso como Ele é. Os seus pensamentos se demorarão naquilo que é puro, santo e verdadeiro, e não nas coisas do mundo. Eu não estou falando que não virão tentações, que não virão pensamentos pecaminosos, eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando eles vierem, você irá reprimi-los. Mas você vai se demorar nas coisas espirituais, naquilo que é da vontade de Deus.
Então Deus remove aqueles trapos de imundícia e Ele vai te vestir com o manto da justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela é transformadora, ela é salvadora, ela transforma o caráter, ela rege o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas ações. Muitos, depois que pecam, acabam sentindo uma tristeza. Sim ou não? Vem ali o sentimento de culpa, vem a tristeza, mas muitas vezes essa tristeza ou este sentimento de culpa está mais associado com a consequência do pecado do que pelo pecado em si. Vou dar um exemplo. Eu cometo um crime e agora eu sei que por aquele crime eu vou para a cadeia. E eu começo então a me entristecer por aquele crime que eu cometi. Eu começo a me sentir muito mal por aquele crime que eu cometi. Mas não pelo crime em si, mas porque eu vou para a cadeia. Porque eu serei preso, eu serei desmascarado, aquilo vai trazer, quem sabe, um prejuízo para a minha vida, rompimento de relacionamento, aquilo vai trazer algum mal para mim. E eu confundo isso como um sentimento genuíno de arrependimento. Isso não é arrependimento. Nós temos na Bíblia diversas pessoas que reconheceram, eu pequei, mas isso não expressou um genuíno arrependimento. Vocês lembram de Esaú? Esaú chorou amargamente pela perda da primogenitura. Mas ele estava realmente arrependido? Não. Faraó, eu pequei, mas o coração dele continuava o quê? Duro. Mas ele reconheceu o pecado e se entristeceu porque ele viu o seu reino sendo destruído pelas pragas. Balaão, Saul, Judas Iscariotes. Vocês lembram que quando ele é subornado e ele entrega a Jesus através de um beijo, ele volta para aqueles principais sacerdotes e lança sobre os pés deles aquelas moedas de prata. E ele sai chorando amargamente. Mas não pela tristeza, não pelo pecado de ter traído o Filho de Deus, porque se ele tivesse tido realmente um verdadeiro arrependimento, ele seria salvo. Porque Pedro negou a Cristo e chorou amargamente. E foi salvo, foi perdoado, foi transformado. Mas Judas teve apenas remorso. Ele teve uma tristeza segundo o mundo e não uma tristeza segundo Deus. Ele teve apenas medo da consequência que o pecado de trair o Filho de Deus estava trazendo sobre a sua vida. Devemos ir a Cristo como nós estamos. Pecou? Vá a Cristo. Errou? Não perca tempo, vá a Cristo do jeito que você está. Não espere nada acontecer, vá a Cristo do jeito que você está. O arrependimento não pode ser uma barreira entre você e Ele. Está claro isso? Você não precisa primeiro se arrepender, sentir, o que quer que seja. Você pecou, vá a Cristo. E Cristo vai te dar a verdadeira tristeza. E Cristo vai te dar o verdadeiro arrependimento. Cristo vai fazer você entender, você está chorando pela consequência do pecado, ok? Mas eu quero que você enxergue a malignidade em si do pecado, que levou o Filho de Deus à cruz do Calvário. Nós temos que chorar pelo pecado em si, não pela consequência apenas do pecado. Está claro isso? Nós temos que enxergar a malignidade do pecado. Se nos sentimos pecadores, esta é uma evidência que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Muitos pensam que quanto mais perto de Cristo está, mais santo a pessoa vai se sentir. É pelo contrário. Quanto mais perto de Jesus você está, mais pecador você vai se sentir. Mais dependente da graça de Jesus você vai se sentir. Mais defeitos de caráter você verá na sua vida, mas mais você amará o Salvador, mais você se apegará à sua justiça, mais você dependerá dele. Ellen White tem uma frase que ela diz assim, sabe o que é justificação pela fé? É pegar o orgulho humano e lançá-lo ao pó da terra. Isso é justificação pela fé. Eu quero dar um exemplo aqui para esta parede.
Se eu estou olhando lá na referência do irmão que está lá na porta, eu posso ver, quem sabe aqui, ó, pequenos defeitos e erros nesta parede. Mas eu que estou muito próximo, eu estou vendo aqui coisas que o irmão não está vendo. Quanto mais próximo de Cristo, ele sendo um espelho moral, o exemplo da humanidade, o modelo para nós, por contraste, eu vou ver os defeitos da minha vida. Quanto mais perto dele eu estou, mais pecador eu me sinto. Mas mais confiante na sua justiça e na sua graça. Que ele seja exaltado e que eu diminua. As pessoas que são verdadeiramente justas, e há Enoques em nossos dias, receberão a declaração de Deus de justiça, e não ela mesma se declarará justa. Deus falou a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, reto. Noé, Deus falando, Noé era assim, assim, assim. E não Noé falando sobre ele mesmo. Se um dia você tiver o pensamento, hoje eu não pequei, eu estou vivendo a santidade, eu sou uma pessoa justa, isso é um diagnóstico que você está muito distante de Jesus. Mas muito distante de Jesus. Porque quanto mais próximos estamos de Jesus, mais veremos a sua justiça perfeita. E por contraste, veremos o quão pecadores nós somos. Devemos olhar para Jesus na cruz, vermos através do sacrifício de Jesus o eterno amor de Deus e a malignidade do pecado. O genuíno arrependimento, escutem isso, é um presente de Deus. Amém. O verdadeiro arrependimento não é remorso, não é tristeza segundo o mundo, medo da consequência. O arrependimento segundo Deus é você ver a malignidade do pecado e ver o amor de Deus e você falar: Senhor, me perdoe. E Ele vai operar pelo Espírito Santo no seu coração o verdadeiro arrependimento, que está sempre ligado a uma mudança de vida, ao abandono do pecado. Se eu chego para Deus, me coloco de joelhos e pratico todo o rito, e choro, e vou lá e falo: Senhor, me perdoe, mas numa outra ocasião eu vou lá e cometo o mesmo pecado, significa que eu não me arrependi verdadeiramente. Que você não entendeu o quão destruidor é aquilo na tua vida. O quanto Deus te ama e o quanto aquele pecado é maligno. Se esse pecado está recorrente na sua vida, é porque você ainda não experimentou o verdadeiro arrependimento. Então vá a Cristo e peça: Senhor, me dê o arrependimento, abra os meus olhos, me faça enxergar que isto é maligno na minha vida. Me dê força e poder, não apenas perdão, me liberte. E Deus dará o dom do verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A conversão está sempre ligada a um genuíno arrependimento. Eu quero ler aqui 3 versos com vocês. O primeiro está em Atos 5:31. Abra sua Bíblia lá em Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Quem que dá o arrependimento para nós, povo de Deus? Jesus. Eu repito, o arrependimento genuíno e verdadeiro é um dom de Deus. Você pecou? Ei, não perca tempo. Vá a Cristo. Satanás vai querer incutir na tua mente: você foi longe demais, agora já é tarde demais, olha só o que você fez, você conhece a verdade, vai lá e comete isso, você é um pecador nojento. E se nós nos demorarmos nesses pensamentos, nós não vamos a Cristo. E é isso que Satanás quer. Mas vá do jeito que você está, corre para Jesus. Corre para Jesus. E se prostra aos pés de Cristo e fala: Senhor, me dê o genuíno arrependimento. Ele vai operar pelo Espírito no seu coração. Ele prometeu, ele vai cumprir. Nós não podemos esquecer: o verdadeiro arrependimento é um dom de Deus, vem de Deus para nós. Olha só o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu
as riquezas da sua benignidade ou bondade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade ou a bondade de Deus te leva ao arrependimento? É o amor de Deus, a bondade dele. Você olhar para Deus e falar, ele me ama, ele é bondoso, ele é misericordioso, isto vai te levar ao arrependimento. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz o pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual que é a tristeza do mundo? É o remorso, é o medo pela consequência do pecado. Isso produz vida? Ou seja, a pessoa continuará nos seus pecados e isso produz apenas morte. Mas o arrependimento, segundo Deus, produz vida, porque você está abandonando o pecado, vivendo um verdadeiro revamento ligado a uma reforma. Ele te fará abandonar o pecado, ele fará com que você veja, contemplando a cruz de Cristo, o amor dele manifesto na cruz, e ao mesmo tempo a malignidade do pecado, que foi manifesta na cruz também, você olhará para a sua vida e falará, Senhor, me dê um genuíno arrependimento. E você abandonará o pecado na sua vida em nome de Jesus. Passa para a gente, para nós, então, lermos outro texto. Na página 20, ela diz, a pessoa que se sente assim, que se sente como? Verdadeiramente arrependida, o Espírito Santo operando no coração dela, assim comovida, terá o quê? Ódio de seu egoísmo. Vai aborrecer seu amor próprio e irá buscar, pela justiça de Cristo, a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Que texto maravilhoso! A pessoa que for comovida desta forma, ela vai se apegar à justiça de Cristo para estar em conformidade com a lei. Reavivamento e reforma. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Não é fé ou obras, é fé e obras. Não é apenas justiça imputada, é justiça também comunicada. É o que Cristo fez por mim, o que Ele quer fazer em mim pelo Espírito Santo. Não é Jesus apenas como cordeiro, é Jesus como sumo sacerdote. Não é apenas o ser declarado justo, é também o ser feito justo. A obra de Deus é completa em nós. Não é parcial, não é pela metade. E aqui eu quero me demorar, e a gente vai partir para o fim deste primeiro sermão desta manhã, de que nós precisamos, neste arrependimento genuíno, vermos o caráter espiritual da lei. Porque muitas vezes não somos levados ao verdadeiro arrependimento porque a gente olha para a lei apenas no seu caráter escriturístico, para a letra da lei. O que significa isso? Os fariseus, na época de Cristo, que eram vistos como os modelos espirituais, eles se gabavam de que estavam em harmonia com a lei. Eles eram vistos pelo povão como modelo de conformidade com a lei. Mas eles viviam de conformidade com a lei, sim ou não? Sim, com a letra da lei. Mas eles negavam o quê? O espírito da lei. Então, se você perguntasse para um fariseu ou indagasse, você já transgrediu o 7º mandamento, não adulterarás? Não, jamais. Eu sou fiel à minha esposa. Mas no coração dele, o que tinha? Adultério, fornicação, prostituição, pensamentos promíscuos. Eles olhavam para a letra da lei e não para o espírito da lei. Eu quero ler um texto a respeito disso lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Muitas vezes a gente usa esse versículo 17 para dar estudo bíblico sobre o sábado, né? Mas é um verso muito mais amplo do que isso. Olha só o que diz Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim para cumprir. Olhem aqui para mim. Nós temos este copo. Eu posso enchê-lo
E vamos entender que encher esse copo até a boca dele seria cumprir. Tudo bem? Então eu cumpri, eu esgotei o que este copo ele pode suportar. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim: eu vim para transbordar o copo. Jesus não veio apenas para cumprir a letra da lei. Ele veio para transbordar a compreensão da lei. Ele veio trazer o sentido do espírito da lei. E é aí que ele começa todo o seu discurso. Vocês ouviram o que foi dito? Letra da lei. Eu, porém, vos digo, espírito da lei. Jesus agora está transbordando o sentido da lei. Não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Não matarás, eu, porém, vos digo, se você odiar o teu irmão no teu coração, você já o matou no teu coração. Porque não faltou desejo ou vontade, faltou oportunidade. Jesus está transbordando o sentido da lei. Ele não veio apenas como Messias cumprir a lei. Ele veio transbordar o sentido da lei. Olha só o que diz então a continuação, do verso 18 ao verso 20. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, ou seja, a menor letra da lei, ou um tio, o menor acento da lei, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. É igual a gente falasse assim, nenhum i e nenhum pingo do i. É isso que ele está falando. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aqui é uma expressão idiomática que Jesus está falando, não será salvo. Não é que ele será salvo e ele será menor. Jesus está falando assim, este não será salvo. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, esse sim será salvo, será chamado grande no reino dos céus. Olha agora este versículo 20, que tremendo que ele é. Porque vos digo que, se a vossa justiça, e o que é justiça? Obediência à lei de Deus, não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Queridos, essas palavras de Jesus são tão fortes, mas tão fortes, que no contexto os discípulos falaram assim, então quem que poderá ser salvo? Porque se a minha obediência à lei, ou seja, justiça, tem que ser muito maior, não é só maior, é muito maior, é exceder em muito a obediência dos fariseus, eu não serei salvo, então quem que será salvo? Mas Jesus estava querendo trazer na mentalidade dos discípulos e na minha e na sua hoje, que nós precisamos estar em conformidade com a lei não apenas exteriormente. É importantíssimo exteriormente, mas nós precisamos estar o quê? Interiormente. O nosso coração precisa estar de conformidade com a lei. Vocês estão entendendo isso? E aí vem uma das declarações mais fortes de Jesus, na sequência, depois vocês podem ler, Mateus 5, em que Jesus diz assim, nós precisamos amar aqueles que nos perseguem. Nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ele diz, para que nós nos tornemos filhos do Pai Celestial. Ontem nós falamos a respeito de Deus é amor, do amor de Deus. Eu brinco, 3 filhos e meio, né? No final de julho nasce o meu 4º filho. Eu não tenho um filho macaco. Eu não tenho um filho cachorro. Por mais que eu tenha um cachorro e às vezes eu chamo ele de filho. Eu não tenho um gato como meu filho. O meu filho participa da minha natureza. Eu sou um ser humano. O meu filho é o quê? É um ser humano. Qual que é a natureza de Deus? Amor. Se eu sou filho de Deus, eu serei também amor. Eu devo amar como Deus ama.
E o que é o contrário do amor? Muitas vezes respondemos o ódio, mas não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo. E a gente pensa que o egoísta é apenas aquele que não quer compartilhar e dividir. Não. O egoísmo é aquele que pensa que tudo está centrado nele. São os seus desejos, os seus pensamentos, o que pensam de mim. Todo ganho, todo lucro está relacionado à vida dele, é tudo ele. O eu está no centro da vida dessa pessoa. E não tem como a pessoa participar daquilo que é a atmosfera celestial se ela romper o ciclo. Que ciclo é esse? Vamos observar novamente a natureza? O oceano recebe as águas dos rios para dar o que para a nuvem? Vapor. O mar recebe as águas dos rios para dar. Daí a nuvem recebe o vapor. Daí ela vem para o continente e dá chuva para o homem. Daí a terra recebe a chuva e dá o grão para você comer. Daí você pega o grão, estoca no seu armário e não compartilha com ninguém. Vocês estão vendo que tem um ciclo que está sendo rompido de receber para dar. Você quer ser uma pessoa cheia de dons espirituais? Dê, compartilhe, porque a matemática divina ela é contrária à matemática humana. A matemática humana é, quanto mais eu acumular, mais eu terei. A matemática divina é, quanto eu mais compartilhar, mais eu terei. A adição é pela divisão, enquanto na mentalidade humana a adição é pela soma, né? Por eu acumular, não. Na matemática divina, quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Uma vez eu conheci um irmão, ele tinha muitos dons, mas muitos mesmo. Eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei tão impressionado. Ele cantava, ele pregava, ele tocava, ele fazia estofado, um negócio de doido, assim. Eu fiquei assim impressionado. Eu cheguei para ele e falei, meu irmão, me conta o segredo, por que você tem tantos dons? Por quê? Daí ele falou, pastor, é simples. Eu peço para Deus e peço para dar. Quando eu recebo, eu uso tudo que Deus me dá para os outros. Eu falei, tá aí. Por isso que ele é cheio de dons. Porque ele recebe para dar, recebe para dar. Jesus não vivia para si mesmo. Ele recebia para dar, ele vivia o que ele vivia para os outros, não para si mesmo. Nós precisamos entender que esse é o espírito do céu. Se eu viver para mim mesmo, eu não estou vivendo o espírito da lei. Eu posso falar, eu dizimo, eu oferto, eu assino a lição da escola sabatina, eu guardo o sábado. Você é um fariseu. Nós precisamos viver o espírito da lei, que é a lei do amor genuíno e verdadeiro. É a lei da abnegação, é a lei do sacrifício, é a lei da entrega. É a lei de receber para dar. Nada que Deus criou vive para si mesmo. Só nós, pecadores egoístas. Mas aqueles que vão participar da glória aprenderam nesta vida o ciclo da beneficência social. Eles recebem para dar. Teve uma vez lendo O Desejar a Todas as Nações, eu me deparei com um texto que eu fiquei assim, mas eu não estou entendendo esse texto. E o texto dizia assim, ó. A glória de Deus, daí eu já imaginei quando eu li, né? A glória de Deus. Eu já pensei lá no Monte Sinai, o Monte fumegando, e sabe assim, aquelas luzes coloridas, a gente imagina isso, a glória de Deus, né? Aquele negócio assim que a luz tal te ofusca e tal, e eu falei, nossa, essa é a glória de Deus. Mas ela diz, a glória de Deus é dar. Uau! Queridos, a glória de Deus é dar. 1 João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que manifestou a sua glória. Está escrito isso lá ou não está? Porque Ele deu o seu Filho. Ele manifestou a sua glória. Quando deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos para suprir as necessidades do semelhante, quando isso fruir constantemente do nosso coração, quando anelarmos a salvação das pessoas,
quando almejarmos que elas amem a Deus, que elas conheçam a Jesus, aí sim viveremos uma perfeição de caráter. É claro que reforma de saúde, isso e as reformas estão relacionadas, porque se eu vivo um verdadeiro avivamento, eu vivo a reforma. Mas a reforma em si não produz um verdadeiro avivamento. É apenas uma religião farisaica. Lucas 18, 9 a 14, conta a história, não temos tempo de ler, gostaria muito de ler com vocês. Conta a história do fariseu e do publicano, lembram? O fariseu chegou no templo, ele abriu os braços, ele falava assim: Senhor, eu sou o cara, eu sou bom demais. Eu dizimo de tudo quanto eu ganho, eu me visto dessa forma. Olha agora esse publicano aqui, ó. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a este pecador. Eu sou o cara. E eu sou tão bom que o Senhor está devendo para mim. É isso. Esse é o Espírito. E Jesus fala que ele orava de si para si mesmo. A oração dele não passava do teto. Ele não estava conversando com Deus, ele estava conversando com ele mesmo. E ele se exaltava tanto porque ele se comparava com o semelhante. De fato, aquele publicano poderia ser um traidor, um miserável, um pecador, mas ele se sentia tão justo e tão bom ao se comparar com aquela pessoa. E ele tinha então aquele senso de justiça própria. Mas o publicano, que forma que ele estava? Ele não conseguia nem levantar a cabeça aos céus. E ele batia no peito e ele falava o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Ele estava buscando lá em Deus um genuíno arrependimento, uma verdadeira transformação de vida. Ele orava para Deus, a referência dele era Jesus, a referência dele era Deus. Ele não se colocava em comparação ao semelhante, ele se comparava com Deus e ele se via de que forma? Completamente destituído, pecador. E o que Jesus fala no relato? Quem que voltou para casa justificado? Isso é muito sério, queridos. Cuidado com a forma de piedade. Sabe qual que é o maior pecado de Laodiceia? É esse, é a forma de piedade. Rico e abastado sou e de nada tenho falta. Eu sou rico, ou seja, eu acho que eu tenho uma fé genuína, mas a sua fé não é verdadeira. Eu estou vestido, e vestimenta é justiça, mas vocês lembram que Adão e Eva estavam nus? E nudez ali é culpa? Você está ainda nos seus próprios pecados culpado. Você pensa que enxerga, mas você é completamente cego. E Jesus fala, miserável, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que é miserável? A religião farisaica ela é uma religião triste. Quando a gente tenta viver aquela religião do checklist, quanto tempo você consegue viver de conformidade com a sua listinha? 1 dia? 2? Mas você ainda está carregando aquele fardo do pecado nas suas costas. E isso traz miséria, isso traz tristeza, isso não traz conforto para a vida, não traz paz. Vocês entendem isso? Que a religião farisaica não traz paz. Aquele fariseu que se comparava com o publicano, ele não tinha paz no seu coração. Ele tinha paz pela sua própria justiça momentaneamente ao se comparar com o publicano, mas ele não vivia uma vida feliz. Ele era um miserável. A verdadeira paz vem de Deus, do seu perdão, do seu poder, de uma vida regenerada e transformada, de uma vida de serviço, de um serviço desinteressado ao próximo. Eu não sei quem foi que trouxe aqui Isaías 58 como meditação, foi a Lanes. Esse capítulo é tremendo. Ellen White fala que este capítulo é o capítulo do Adventista do sétimo dia. Antes dos versos que falam do sábado, ela fala assim, se você jejuar segundo Deus, não segundo o farisaísmo, não segundo você, eu jejuo em praça pública, daí você se mostra prostrado, olha como eu sou santo, como eu sou bom, como eu sou piedoso. Jesus fala assim, Deus fala ali, eu quero o verdadeiro jejum. Sabe qual que é o verdadeiro jejum? Pare de pecar. Rompa as ataduras do pecado. Supra a necessidade do semelhante. Se interesse pelo próximo.
ame as pessoas. E daí continua toda a lista e diz, a tua cura brotará sem detença. As trevas da sua vida será como a luz ao meio-dia. Aquele deserto da sua vida virará então um rio de água viva. Você clamará e eu direi, eis-me aqui. Uau! Queridos, o que é isso? Às vezes a gente vive aquele cristianismo pesaroso, um fardo, porque a gente está vivendo uma religião farisaica. Todos aqueles que são verdadeiros cristãos, eles não vão ficar com um gracejinho e sabe assim, aquela alegria frívola, mas eles serão pessoas sóbrias, mas eles terão o que no coração? Paz, alegria, fruto do Espírito Santo, de servir ao semelhante. É bom ou não é servir ao semelhante sem esperar nada em troca? É ou não é? Daquela onda de ocitocina no coração, né? Aquela alegria de servir ao semelhante. É isto que nós precisamos na nossa vida. Jesus, e Ele apenas, foi dado por Deus como modelo a ser seguido. Eu quero ler aqui um texto e a gente vai caminhar para o fim. Olha só esse texto, poderosíssimo. E aqui é para desmascarar a nossa hipocrisia e farisaísmo mesmo. Olha só esse texto. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há diferentes gradações de culpa tanto aos olhos divinos quanto aos humanos. Matar alguém é diferente de roubar uma borracha, é ou não é? Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má possa se apresentar ao ser humano, para Deus nenhum pecado é pequeno. Há gradações de culpa. Há gradações. Mas nenhum pecado é pequeno diante de Deus. O julgamento humano é parcial, imperfeito, contudo, Deus avalia todas as coisas como realmente são. O alcoólatra, olha agora, o alcoólatra é desprezado e costuma-se dizer a ele que seu vício o deixará fora do céu. Enquanto que o orgulho, o egoísmo e a cobiça não são muitas vezes condenados. No entanto, esses são pecados muito ofensivos a Deus, pois são contrários à bondade do caráter divino e ao amor desinteressado, que é o próprio ambiente de todo o universo onde o pecado não entrou. A pessoa que cai num pecado grosseiro sente, talvez, sua vergonha e miséria. Fui lá e assisti um vídeo pornográfico, uma masturbação, uma droga, um negócio assim que... Mas o que ela diz? Talvez sua vergonha e miséria, a sua necessidade da graça de Cristo. Mas o quê? O orgulho não sente necessidade alguma. E assim fecha o coração a Cristo e as incontáveis bênçãos que Ele veio dar. Este é o pecado de Laodiceia, é o orgulho. Rico e abastado sou, e de nada tenho falta. Ou seja, se você não entende que você está nessa condição terrível, você jamais procurará de Cristo a sua justiça, a fé genuína, a sabedoria, o discernimento que vem do Espírito. E outro texto, Ellen White diz, se você pensa assim, não, a mensagem de Laodiceia não é para mim, então é justamente para você. Ela fala assim, esses que pensam que leem lá a testemunha fiel e verdadeira dizendo e desmascarando a nossa condição e fala assim, não, eu não estou nessa condição, então esse texto é para você mesmo. É justamente para essas pessoas que pensam que não são assim. Jesus, ele é verdadeiro e fiel. E se ele está falando isso sobre mim e sobre você, essa é a nossa condição. Então que o orgulho seja lançado ao pó, que o egoísmo morra, que a gente não se compare às pessoas que estão perdidas no mundo. Porque muitas vezes elas estão indo para os céus e nós não. Isso é muito sério. Cuidado com os adiamentos. Amanhã, depois de amanhã. Eu me lembro de uma história de uma pessoa, eu trabalhei muito tempo como obreiro bíblico. Eu lembro de uma pessoa que aceitou um apelo, e era o pastor Luiz Gonçalves que estava pregando, e eu estava como obreiro bíblico dele naquela conferência. E aquela pessoa aceitou, a gente pegou o nome, sabe assim? Quando a pessoa vem à frente, você já anota o nome numa fichinha e tal. No outro dia, nós soubemos que essa pessoa morreu. E foi assim uma comoção, né? Como assim? Ela estava
aceitando o apelo de Deus naquela noite, naquela mesma noite, ela saiu da igreja, sofreu um grave acidente e morreu. E se ela tivesse adiado a decisão dela? Entendem? Cuidado com adiamentos. Cuidado com aquele pensamento que você terá outras oportunidades. Terá, quem sabe, uma nova chance. Não quero ser dramático para falar aqui a respeito da transitoriedade da vida, mas quantos aqui podem hoje estar aqui e amanhã não mais? É ou não é? Então existe segurança no adiamento? Nenhuma. Zero. Pode passar para mim. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar por meio de Jesus a pureza de coração. É nesse ponto que milhares têm errado para a sua própria perda eterna. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida, mas há um terrível perigo que não é bem compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo viver no pecado, pois é isso que acontece quando esse adiamento ocorre. A pessoa permanece presa no pecado. Só com o risco de perder a vida eterna é que podemos tolerar o pecado, por pequenino que seja. O que não conseguirmos vencer, nos vencerá para a nossa própria destruição. Quer seja algo grande, quer seja algo pequeno. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo, endurece o coração, torna a vontade depravada, entorpece o entendimento e faz com que você atenda cada vez menos ao chamado do Espírito de Deus. Não é Deus que deixa de falar, é você que deixará de ouvir, porque você vai se cercando das vozes do pecado e do mundo que vão falando cada vez mais alto aos seus ouvidos, que uma hora você deixa de ouvir a voz do Espírito e então será tarde demais para você. E por fim, a confissão verdadeira é sempre específica. Quando você falar para Deus os pecados da sua vida, você não vai generalizar. Você vai ser o quê? Específico e direto. E feita de acordo com o tipo de pecado. Senhor, eu errei nisso, nisso e naquilo, de uma maneira específica e direta, sem rodeios, sem justificações. Vocês lembram de Adão e Eva no Éden? Adão, o que aconteceu? Foi a mulher. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Cheios de justificativas. Ah, eu fiz isso porque ele me maltratou. Cheio de autopiedade. Se eu estivesse em outra circunstância, não teria agido assim. Se a pessoa não tivesse feito isso para mim, eu não teria feito isso. Não tem justificativa para o pecado. Pecado é pecado e ponto final. E você deve ser específico. Senhor, eu errei nisso, a culpa foi minha e tá. Diretamente ao ponto, sem rodeios, sem justificativas. E aqui eu quero ler 2 textos para finalizarmos. Pode passar para nós. A confissão não será aceitável a Deus sem sincero o quê? Queridos, isso é muito, mas muito sério. Falar, Senhor, eu pequei, não é arrependimento genuíno. Chorar, sentir tristeza, não é arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno sempre estará ligado a uma reforma de vida. É preciso que haja mudanças verdadeiras na vida. Tudo que é ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Esse será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. O espírito de justificação própria surgiu com quem? Com Satanás, o pai da mentira. E tem sido utilizado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são inspiradas pelo Espírito de Deus. E ele não as aceita. O arrependimento verdadeiro levará a pessoa a assumir a sua própria culpa sem justificativas. Amados, eu espero que neste primeiro sermão desta manhã tenha ficado claro muitas verdades, algumas velhas e outras novas. Que nós experimentemos na nossa vida o verdadeiro reavivamento que produz uma verdadeira reforma. Um verdadeiro arrependimento que produz
um verdadeiro quê? Uma verdadeira o quê? Reforma. Uma confissão genuína, direta ao ponto, sem rodeios, sem justificativas, para que nós recebamos verdadeiramente o poder de Deus, seu perdão, para que nós tenhamos um novo coração. Vivamos de harmonia com a letra da lei, mas principalmente com o espírito da lei. Eu espero que a obra de Deus na nossa vida seja completa, perfeita, para que sejamos salvos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra o caminho do verdadeiro reavivamento, do verdadeiro arrependimento, da verdadeira confissão. Opera em nós, Senhor, este verdadeiro arrependimento, que nós enxerguemos o Teu amor, a Tua bondade e a malignidade do pecado, que as lágrimas sejam produzidas pelo Teu Espírito e que nós abandonemos o pecado, tenhamos ódio pelo pecado, que crucificou o nosso amado Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti, Senhor, que estejamos de conformidade com a Tua lei e que a motivação do nosso coração seja o amor a Cristo, que nós amemos assim como Tu amas, que nós nos dediquemos num serviço desinteressado ao semelhante. Ó Pai Celestial, opera em nós um novo nascimento, um novo coração, que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. Produz em nós, Senhor, a Tua obra completa e perfeita para sermos Teus filhos. Graças Te damos, Senhor, por este sábado, por este encontro. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.